Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória que institui a volta do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que permite às empresas reduzir a jornada e os salários de seu funcionário para enfrentar dos seus funcionários, para justamente como uma forma de enfrentamento à crise econômica atual provocada também pela pandemia do coronavírus. Como é que você viu essa medida, Fausto? Bem, Glauco, foram, na verdade, duas medidas provisórias assinadas ontem e publicadas hoje, né? A 1045 e a 1046. A medida provisória 1045 trata do programa ali que foi instituído de maneira muito semelhante ao ano passado, que possibilita ao empregador reduzir jornada e reduzir salário e compensar parte disso com o proporcional do auxílio-desemprego. A outra medida, a medida provisória 1046, trata de um conjunto de mudanças que o empregador vai poder fazer por conta do enfrentamento aí da pandemia. Bem, de grandes linhas, as duas medidas provisórias são muito semelhantes ao que foi publicado o ano passado, e vamos lembrar, as críticas ao ano passado permanecem, ou seja, o governo continua mantendo um poder bastante grande em relação às negociações individuais, ou seja, os trabalhadores de alguma forma vão ter que fazer essas negociações com as suas empresas, e a gente sabe, no final das contas, o quanto a negociação individual deixa de ser de fato uma negociação e se transforma muito mais numa imposição. Eu acho que essa é a principal questão colocada. Os dois programas, né, as duas alterações que a gente já tinha visto no ano passado, elas têm as razões de ser, em especial porque a gente não controlou a pandemia, muito pelo contrário, a gente está aí chegando ao patamar dos 400 mil mortos e com uma taxa de contaminação bastante acelerada, o que faz com que alguns estados e municípios, que o governo federal abriu mão dessa discussão, coloquem em sistemas de isolamento social e que, de alguma forma, você precisa ter alguns mecanismos realmente para que você possa poder lidar com o fato de você estar com estabelecimentos fechados ou estabelecimentos parcialmente abertos e assim sucessivamente. Por outro lado, chama atenção de novo uma posição do atual governo na priorização das negociações individuais em contraposição às negociações coletivas, na qual os trabalhadores teriam mais poder de barganha e mais poder de poder resolver ali efetivamente alguns detalhes que muitas vezes a lei não prevê. Do ponto de vista do chamado bem, né, que é a redução de jornada e interrupção do contrato de trabalho com seguro-desemprego, a lei estabelece, então, também de novo aquele absurdo que a gente viu ano passado, em que os trabalhadores que recebem até R$3 mil, ou seja, os trabalhadores mais pobres, né, os trabalhadores com menor renda, são esses que vão poder fazer esse acordo individual sem, de certo modo, nenhuma assessoria do sindicato, sem nenhuma regulamentação ali passando pelas questões coletivas. O mesmo vai acontecer em relação a férias coletivas, o mesmo acontece em relação ao chamado teletrabalho, né? E todos os condicionantes disso. Vamos lembrar que a medida provisória também está mexendo ali com a possibilidade de antecipação de férias, com a possibilidade de extensão de bancos de horas de até 180 dias, com a questão com todo o arcabouço ali que de alguma forma trata da questão da jornada de trabalho nas áreas de saúde, ou seja, podendo dobrar turno, tudo isso a partir da negociação individual. Então, de alguma forma, é importante dizer que é um programa importante, ele tem um papel no atual momento, no atual cenário de pandemia. Por outro lado, eu insisto, e nós insistimos novamente, na discussão de que negociações precisam ser feitas e essas negociações precisam ser priorizadas enquanto instituições coletivas, a partir dos seus sindicatos e não a partir da priorização da negociação individual, que na prática a gente sabe que é nada mais do que uma imposição, no final das contas, entre a empresa para as realidades que ela tem ali com o trabalhador.
Quer dizer, é um programa importante, como você ressaltou, Fausto, e mesmo com essas imperfeições, né, ele é capaz de amenizar um pouco a questão do problema do desemprego, mas se fosse só pelo governo, mais uma vez, esse programa nem existiria, porque, de fato, a única coisa que conseguiu viabilizar com que o programa voltasse à baila foi a abertura de novos créditos extraordinários para combate à pandemia, onde foi incluído esse programa, também foi incluído o Pronamp, e isso em uma iniciativa da oposição, inclusive do senador Rogério Carvalho ali no Senado, porque se não fosse isso, o governo também parece que não estaria sequer preocupado com a manutenção do emprego e renda dos trabalhadores, ainda que nesses moldes bastante limitados, como você ressalta, Fausto. Glauco, vamos lembrar que nós já estamos em maio, né? Ou seja, hoje nós estamos no final de abril, início do maio, sábado agora, dia 1º de maio, dia do trabalhador, e o que a gente está vendo é que até agora o governo não tinha editado nenhuma medida, né? Uma vez que as medidas foram suspensas ali no final do ano passado. O governo de novo insistiu na tese de que a pandemia seria controlada ali por algum passe de mágica ou por chamada imunidade de rebanho, que se provou, na verdade, o contrário, né? Se provou um grande risco à saúde pública, não só do Brasil, como da do globo, em especial por conta aí das variantes que vêm surgindo por conta dessa medida sanitária sem sentido. Mas na outra ponta, o que a gente está vendo agora é que também o governo não se colocou de maneira efetiva aí nessa discussão do bem, enquanto ele não conseguiu fazer as suas negociações com relação aos orçamentos da União. E vamos lembrar que, de um lado, você tem aí a instalação desses mecanismos, mas de outro você também teve cortes públicos, cortes orçamentários bastante importantes nisso. Ou seja, de alguma forma, o que a gente está assistindo é que o governo quase que foi empurrado a implementar essas medidas, seja pelo Congresso Nacional, seja pela própria sociedade, que já vem reclamando sobre a possibilidade de criação de medidas desse tipo já há algum tempo. Vale lembrar que no caso do BEM, ele é um programa que foi criado lá nos anos, na crise de 2008, 2009, e de alguma forma o que o governo faz é reeditar aquele programa, que chamava de Programa de Proteção ao Emprego, com algumas alterações. Só que essas alterações são alterações que, de certo modo, fortalecem uma negociação individual em contraposição à negociação coletiva, à participação dos sindicatos. De novo, o que o governo faz é, de alguma forma, priorizar uma visão de relações de trabalho na qual o indivíduo ali e a empresa, teoricamente, estariam no mesmo patamar. Acho que essa é uma discussão bastante importante, porque, de certo modo, a gente sabe que isso já veio como parâmetro já na reforma trabalhista, e agora, de novo, o governo insiste nesta ideia de que o indivíduo ali pode negociar suas condições como se ele tivesse condição de fato, né, de dizer não, por exemplo, a qualquer uma dessas medidas que está sendo colocada ali do ponto de vista da empresa que ele está sendo empregado. No Brasil, a gente não tem nenhum tipo de garantia de emprego, né? Vamos lembrar que mesmo nessa medida provisória que se afirma ter uma garantia de emprego, o que se diz o programa é, de novo, é só uma multa. Caso a empresa que contrate lá, que efetive, né, um conjunto de trabalhadores nessa modalidade, se ela demitir o sujeito no período ali que está dentro do programa ou no período equivalente anterior, ela vai pagar uma multa. Ou seja, no final das contas, não é que você tem uma estabilidade, você tem ali uma multa que você, no final das contas, não garante nem a estabilidade efetiva para o trabalhador quando ele entra no programa. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que há uma clara visão de que a priorização do atual governo está em, mais uma vez, reforçar uma ideia que está contida na reforma trabalhista e ampliá-la para outras etapas ali da consolidação da lei trabalhista, da CLT. Isso fica bem evidente, Fausto. Ontem, por exemplo, eu vi ali a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, após a repercussão bastante negativa daquilo que ele falou na reunião do Conselho Nacional de Saúde Suplementar a respeito da China, mas ele falou outros absurdos, inclusive em relação aos quais ele não se retratou de forma alguma, como, por exemplo, a instituição de voucher para as pessoas acessarem o sistema de saúde, quer dizer, na prática, defender ali a demolição do SUS em plena pandemia. E ainda nessa declaração que ele tentou ali consertar o mal-estar com a China, ele falou a respeito do CAGED,
né, dizendo que, olha, amanhã vai sair o CAGED, amanhã hoje, né, sai o CAGED, estamos gerando empregos. Você mesmo já falou, Fausto, aqui mais de uma vez que a metodologia utilizada pelo CAGED mudou, são dados conflitantes, inclusive, né, com o que mostra o IBGE, e parece que a equipe econômica do governo vive num mundo mágico, numa realidade paralela em que são criados empregos e a renda não teve abalo nenhum durante a pandemia. Dá um certo desespero, às vezes, ver o quanto a equipe econômica é absolutamente despreocupada com as questões do trabalhador aqui no Brasil, Fausto. Isso não há a menor dúvida, Glauco. A prioridade deles sem a menor dúvida ali, o mundo empresarial e mais especificamente o mundo empresarial vinculado ao mercado de finanças, né? A gente sabe disso já há algum tempo. Os compromissos do atual governo estão longe de ser compromissos com o setor produtivo ou com o trabalhador em geral. Agora, o que nos chama mais a atenção é uma completa dissociação ali do que de fato a gente está assistindo do ponto de vista do aumento da pobreza no Brasil. Ou seja, a expansão da fome, né? Ou seja, a expansão de algo que a gente já tinha superado. O Brasil volta ao mapa da fome, o Brasil está numa situação bastante complicada. E essa visão de enfrentamento da pandemia foi uma visão bem aquém, né, do que deveria ter sido feito. E as consequências são muito graves, é uma consequência na vida das pessoas, nós estamos falando de mais de 400 mil mortos, mas também na economia, ou seja, os países que controlaram a pandemia de maneira muito mais rápida estão com uma economia retornando de maneira mais pujante. O Brasil, na verdade, mesmo que ele retome um pouco da sua economia, etc., até por uma forçação de mão aí do governo federal em reduzir as medidas de isolamento, o que a gente está assistindo é que elas retornam de maneira muito, muito limitada, né? Porque de fato, enquanto você não controla a pandemia, você não tem confiança para fazer investimento. Então o que a gente está assistindo é que, de um lado, o governo força a mão numa ideia de que a economia tem que voltar a qualquer custo, o custo tem sido muito alto, e de outro, apesar disso, ele não consegue puxar a economia como deveria. E aí ele vai fazer alguns malabarismos para dizer que a economia está muito boa, que as coisas estão caminhando muito bem. E a gente sabe, inclusive a instituição dos 2 programas que foram anunciados hoje, as 2 MPs, se a economia tivesse tão boa assim, certamente a gente não precisaria de um programa que minimamente criasse mecanismos ali para o empresário reduzir jornada, suspender contrato de trabalho, antecipar férias e etc. A gente insiste, é um programa importante, tem vários problemas, como tinha ano passado, que precisam ser corrigidos dentro do Congresso Nacional, e nesse caso a gente espera que o Congresso Nacional coloque a discussão e vote as medidas provisórias, não faça o que está fazendo aí com o auxílio emergencial, que fica segurando a MP e não põe a MP para votar, e de outro, a gente precisa minimamente ali, o governo precisa minimamente ali cair a ficha do que está acontecendo, né? A situação no Brasil é uma situação muito grave, a inflação voltou, a renda diminuiu e a gente está no meio de um caos da pandemia que não se extingue, né? A vacinação está muito aquém, a gente viu aí a programação do Ministério da Saúde revendo, inclusive, os prazos e as datas de vacinação, o que coloca a gente aí numa situação bastante complicada perante ao mundo que está avançando mais rapidamente com relação ao controle da pandemia. O problema, né, vamos lembrar o que a própria OMS tem falado, para países como o Brasil e países como a Índia, que estão sem o controle da pandemia, são um risco global, porque podem suscitar variações aí do coronavírus que a imunização não funcione. Então, são dilemas que nós estamos vivendo, causados por uma visão sem sentido do atual governo federal. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.